Oi, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada por hospedar o nosso bate-papo aqui. Ah, eu que agradeço. Que bom. Então eu vou logo começando a conversa. Só para você entender um pouco, a gente já conversou, né? A gente tem feito um bate-papo sobre esporte. Então, na Sim, semana passada, a gente conversou um pouco sobre a política pública do esporte, as dificuldades, e hoje a gente resolveu trazer um atleta. E, na verdade, eu vi a tua história, assim. Eu acho que, infelizmente, pouca gente conhece a tua história, principalmente em Americana, e sim. ela é super inspiradora. Então, eu queria começar te perguntando quem é o Felipe, né? Quem é o Felipe assim na sua trajetória no início, onde que ele nasceu, quantos anos ele tem, só para a gente começar a esquentar aqui. Felipe, uma pessoa muito alegre, sou americanense, atualmente 21 anos, nascido e criado em Americana, estudei em escolas, algumas particulares, outras municipais. E, e começou a correr em determinado momento da vida, né? Sim, começou na escola mesmo, né? Eu estudei na Florestan Fernandes, lá no Morador Ah, do que Sol, legal. na E lá escola tinha municipal. incentivo para esse esporte especificamente ou foi algo que você Tinha, buscou? tinha. Não sei se você lembra do GEM, Jogos Escolares Municipais. Sim. Eu participei do GEM com Ah, 8 anos, oito nossa, anos de idade, bem novo, que ano que era esse, Felipe? Que você tá? 2007. 2007. 2007. Aí eu participei do GEM, aí fui bem no GEM, a professora gostou de mim, achou que eu levava jeito Uhum, e me indicou para a escolinha, lá no Centro Cívico, onde o Márcio dava o treino, o Zap. uhum. Aí eu comecei na escolinha lá em Americana. Então, com 8 anos, você já estava na escolinha no centro cívico. Isso, com 8 anos de idade. Eu fui uma vez, minha mãe me levou, minha mãe Valdirene, Aham. ela me levou uma vez e eu fui uma vez e não saí mais. Ah, que bom. E foi assim, amor à primeira vista, ou foi algo que você foi construindo, uma visão de que podia ter uma vida diferente se dedicando a esse esporte? Ou foi algo que realmente você tem uma paixão por fazer assim? Sim, eu acho que eu sempre gostei de correr, sempre desde de pequenininha, a gente brincava na rua. Assim, só que eu acho que foi sim uma paixão à primeira vista, porque eu gostei do que vi. O meu primeiro treino foi uma coisa fantástica. Eu cheguei em casa contando e eu achei muito legal. Mas assim, na minha infância foi como uma brincadeira, né? Comecei Sim. brincando na escolinha e tal. Só que como eu comecei a ficar mais velho, aí comecei a entender melhor sobre o esporte, aí o Bolt começou a assombrar o mundo em tudo que Sim. ele, nas corridas, assim, aí foi quando eu tomei gosto de verdade e vi que eu poderia viver disso, né? Vou me dedicar a isso, que Vou me é. dedicar, que acho que é o caminho. E resgatando lá atrás, quando você começou, queria que você contasse um pouquinho das condições, assim, foi difícil, em quais Sim. condições, como é que foi se dedicar a princípio, né, antes de você saber que, eu vou dar certo, né, que esse já é um outro momento, mas como foi esse começo em termos de condições, enfim, as dificuldades mesmo que você passou ou não, né? Sim. Então, no começo foi um pouco difícil, sim. A família humilde, né? Simples. Mas aí eu começava a ir de ônibus, tal. Aí tinha dias que a gente não tinha nem o dinheiro do ônibus. Então a Uhum. gente saía lá do São Domingos, ia de a pé até no Centro Cívico. Eu treinava, minha mãe, minha tia me levava. Aí eu treinava e voltava de a pé. A tia Ali você Irma, pega, a tia Irma, sua amiga. beijo pra tia Irma. É, Aí você imagina, eu acabava o treino, treinava, corria e tal. Aí tem aquela subidinha da São Jerônimo ali. Sim. Aí eu pegava aquela subidinha de a pé, muitas vezes já fiz isso. Para Aí acabar depois, mesmo, né? isso, é.
para acabar o treino ali mesmo, né? É, acabar o treino. Aí depois eu comprei uma bicicleta, comecei a ir de bicicleta e tal. Mas Uhum. assim, no comecinho foi um pouco difícil, até para ir, questão de ter um tênis para treinar, uma sapatilha, sabe? Minha mãe sempre me ajudou, minha família sempre me ajudou. E Eu foi acho que sempre a se sua não... família que te ajudou ou nesse Sim. início você tinha algum apoio, algum outro apoio? Não. Não, tinha na equipe, sim, o pessoal ajudava, às vezes, com tênis, alguma coisa. O Márcio me ajudou muito, meu primeiro professor. Então, acho que mais a família mesmo, né? Que E sempre foi. me E apoiou. poderia, e a tua experiência, assim, acho que você deve ter convivido bastante com outros atletas, enfim, ou outras adolescentes e jovens adultos querendo se tornar um atleta de alto rendimento, assim. E aí, pensando especificamente nesse período que você passou em Americana, foram quantos anos? Seis anos? 6 anos, isso. seis Dos anos, oito, dos 8 anos, a partir dos 8 anos, você a conta. partir dos 8 anos. Olha só, um tempão. Foi um tempão. E, e pensando assim, tudo isso, o que que você viu de perto, assim, em termos de dificuldade? O que que a gente poderia pensar em melhorias, né? A ideia desse bate-papo também é sentir um pouco o que vocês passam na pele, não só você, mas Sim. eu acredito que você tem uma boa representatividade para a gente pensar em como ajudar, né? Em como dar a mão para os atletas. O que que poderia ter sido melhor, na sua opinião? Eu acho que, assim, no começo, como eu disse, é sempre uma brincadeira, né? Uma coisa bem lúdica. Mas depois vai passando os anos, a gente começa a ficar mais velha, aí a gente atinge uma idade de 14, 15 anos, que daí já Uhum, começa a dar um gasto a mais em casa, questão até de alimentação, tem que ajudar em casa, que a maioria das pessoas que pratica esse esporte vem de origem humilde, né? Vamos pensar sim. assim. E aí alguns amigos meus, até alguns atletas muito Uhum, bons, que tiveram que começar a trabalhar, né? Quando atinge os 14, 15 anos, aí começa a trabalhar, precisa ajudar em casa, e assim, atletas excepcionais, que uhum. eu vi que talvez, sei lá, poderia ser melhor do que eu, entendeu? E Mas que poderia teve também chegar. opção Isso. de Aí ajudar. não, aí não tinha, né, essas condições de ter que ajudar em casa, ter que trabalhar. Aí Uhum, alguns começam a trabalhar e eu fiquei, minha mãe sempre me ajudando, não, vamos lá, tal. Aí uhum. foi quando eu entrei no SESI e minha carreira deslanchou. Mas assim, esse começo que eu vi muitos atletas que foram, né? Voaram. Sim. E quando foi que você entrou no SESI? Eu estava vendo um pouco um vídeo seu e o SESI foi muito importante na tua vida, assim, né? Para Foi. você seguir a carreira aí como atleta profissional. Quando que foi que isso aconteceu? E a importância dessa instituição na tua vida, na tua trajetória? Sim, eu comecei no SESI, eu tinha 15 anos, né? 15 para 16 anos. Você já E não estava mais em Americana. não tava. É que acabou o projeto e tal. Sim. Aí o meu primeiro treinador, o Márcio, ele foi trabalhar lá em Piracicaba, que antes era em Piracicaba a nossa equipe, né? Tá. Aí ele foi pra lá, tal, até minha prima Rose, que acho que deve estar assistindo, beijo Rose. Ela me falou do SESI, que ela é professora do SESI, Uhum. e falou que eles tinham um projeto, tal, que ia continuar minha carreira assim, né? Sim. Aí eu conversei com o meu treinador, com o Márcio, e ele me levou para conhecer, e eu fui para Piracicaba. Aí que eu comecei Aí. a entender o que era o esporte de alto rendimento, né? Entender Uhum. que eu poderia viver disso, e foi o SESI que, pô, Que hoje, deu hoje é reconhecido mundialmente por conta dessa equipe, né? muito bem. E o que que é a definição, então, do esporte de alto rendimento? E já puxando a pergunta do Felipe hoje, porque a gente está contando a história e eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando saibam do campeão que você é, enfim, do atleta que você é. Queria que você contasse da sua modalidade também, para quem às vezes não te conhece, né? Sim. Então, no SESI, 15, 16 anos, aí eu comecei a competir, estaduais, brasileiros. No começo a gente sempre toma
Uhum. Dos atletas mais velhos, assim, às vezes é um baque para mim, eu chegava em casa e falava, nossa, hoje eu não ganhei nenhuma medalha, por exemplo. Eu ficava Uhum. chateado, porque eu sempre gostei de ganhar. Eu sempre fui Uhum. uma atleta que sempre gostava de ganhar, enfim. Sim. Condição Aí, básica de um bom atleta, né? isso aí. É Aí sempre com vencer. 16 anos, participei dos estaduais, brasileiros. Com 16 anos eu fui pro meu primeiro mundial. Foi um mundial escolar e uma surpresa, eu fui campeão mundial, não esperava isso. Que Com legal. 15 anos aí comecei a entender mais ainda o que é esse esporte. Comecei a treinar mais, aí surgiu novos objetivos, novas competições, novas corridas. Uhum. E foi de mundial, brasileiros, E agora que você sul-americanos, acaba, agora o foco tá onde? Olimpíada, né? Maravilha. Eu tô Olimpíada, agora. perguntando pro Felipe, gente, que é para quem tá nos acompanhando, mas eu já perguntei isso para ele e eu já tô ansiosa para te acompanhar na Olimpíada, né? E o que que é preciso, só para a gente entender um pouquinho, saindo um pouquinho aqui, mas curiosidade minha, o que que é preciso para você chegar nas Olimpíadas? A gente costuma sempre falar que são três coisas, né? Uhum. Treino, descanso e alimentação, né? Tá. É você se alimentar bem, é você entender que você precisa comer as coisas corretas, que atleta sabe como é que é? A gente tem muitas tentações, a gente Hum. tem que resistir a todas essas tentações. Vocês ficam privados de muitas coisas. Isso, muitas coisas. Eu mesmo sou muito regrado em questão de alimentação. Uhum. Procuro sempre cuidar, porque a gente é o que a gente come, né? Claro. E da vida de Então, um jovem também, né? Eu imagino. sim, Você deve acompanhar e os seus amigos, indo, enfim. sim, e Precisa ter procurar, uma disciplina muito grande, né? sim, sim. A gente tem que ser nós mesmos, né? Se autodisciplinar, se Sim. policiar de algumas tentações. E assim, o descanso, a gente tem que descansar muito, né? Porque Hum, descanso também é treino. claro. Que E bom que treinar. você é Treinar, uma visão foco, nova, né? determinação. Sim. O Giovanni está escrevendo aqui pra gente, estou lendo aqui, ó. Ele está perguntando assim, Felipe, você consegue conciliar os treinos com os estudos? Como que foi e como que é? Com quantos anos você está hoje? 21. 21 anos. 21 Como anos. que foi na época do colégio e como que é nesse momento, se você concilia ou não? Então, na época do colégio foi bem corrido, né? Quando eu comecei a treinar em Piracicaba, eu estudava ainda em Americana no Uhum. começo, então eu ficava o dia inteiro em Piracicaba, eu pegava o ônibus, vinha para Americana, estudava à noite. Aí depois, quando eu mudei em 2016, 2016 para Piracicaba, foi quando eu entrei na escola do SESI. E eu estudava meio período, período manhã e treinava à tarde, mas era uma correria, uma Uhum. correria. A A escola gente, americana, por exemplo, reconhecia que você era um atleta e sim, ajudava de alguma maneira, enfim. sim, eu estudei nas escolas particulares que eu estudei, foi na Adventista, Uhum. e no Politec, né, que eu tinha bolsa, tal, com o Jaime, né? Tá. Então ele reconhecia muito isso, até quando eu fui campeão mundial, colocou uma placa lá na escola, nossa, eu fiquei super feliz, né, desse reconhecimento, até dos meus amigos, que muitos nem sabiam o que eu fazia, e o diretor fazer isso por mim, acho que foi uma coisa bem legal. Que legal, bem marcante, né? E depois desse período em Americana, você seguiu estudando em Piracicaba. Sim, aí eu terminei o ensino médio em Piracicaba, e assim, aí eu já morava sozinho, Hum, aí comecei a cuidar da casa, enfim. claro. E aí você Aí seguiu treinando. eu segui treinando, mas assim, às vezes levantava para ir para a escola, tava cansado, Ai, tá? Aí de manhã, às vezes estava um frio em Piracicaba, ter que levantar, ir para a escola, e depois o treino à tarde, um sol de rachar em Piracicaba 2 horas da tarde, a gente tinha que estar na pista, que nossa, depois virou o meu trabalho, né? Então sim. virou uma coisa muito séria, eu tinha que estar todos os dias ali. Então foi um desafio para mim, né? Claro. Que Sempre, ano sempre foi esse que virou que você isso virou o seu trabalho oficialmente? Ser atleta. 2014, 2014, 2014, 15 anos. tá.
Ah, então foi cedo. 15 anos. É, foi bem cedo. Foi Eu tive logo no que, início que você foi para sim, Piracicaba. eu amadureci muito cedo. Imagino. Eu acompanho, eu não sei se eu cheguei a te contar aquele dia, eu tenho um irmão que é atleta e ele faz tiro ao prato, que é um esporte não comum. Ah, Inclusive, legal. ele também tem treinado para ir para as Olimpíadas, porque agora tem esse esporte lá. E ele é mais novo do que eu, então assim, eu fico muito curiosa, mas eu acompanhei de perto o que é ter uma vida muito diferente dos outros jovens, assim, né? O que Sim, sim. é ter uma dedicação, enfim, eu acompanhava muito, ele sempre chegando muito cansado, muito focado, a alimentação é Sim, é algo um estresse, gera um estresse, né? Que a gente quer dar sempre o máximo nos nossos treinos, nas competições, como você falou que ele é tiro, né? é tirar o prato, E diferente, tirar o prato, é diferente, diferente. Então a gente sempre quer dar o máximo, a gente chega cansado, aí e às vezes, cobra muito, né? sim, Uhum. é uma coisa que, assim, quando a gente entende que isso é o que a gente pode viver disso, é o nosso trabalho. É Uhum. como você chega numa empresa 8 horas da manhã e você sai às 5. Então Uhum. você tem que dar tudo de si ali nesse período, né? E nessa trajetória, você teve alguém que te orientou ou que conversa com você, por exemplo, sobre uma reflexão de carreira? Ah, até que idade eu vou, se eu for bem? E depois disso, mantenho o estudo ou não mantenho o estudo? Existe alguém que faz essa orientação para você Tem, e, em geral, para atletas de alto rendimento? Assim? sim, eu sempre conversei muito com a minha mãe. Uhum. Minha mãe, a minha melhor amiga, eu sempre converso, conto tudo para ela. Ela sabe de tudo que eu faço e ela E um beijo para a Valdirene também. Valdirene, um beijo. Você foi em casa, você conheceu uma É. pessoa excepcional, né? Uhum. Então, mas assim, eu converso bastante também com o meu treinador. Tá. Ele, vamos dizer que é o meu segundo pai. Eu Uhum. sempre conto tudo para ele também, as coisas que acontecem. Ele me aconselha muito, a questão de estudos, até onde eu posso chegar, até que idade eu consigo correr em alto rendimento, entendeu? A gente conversa sobre isso todos os dias. E ele é uma pessoa que me fez ser o que eu sou hoje, né? Uhum. Que legal. Que bom que teve esse apoio, né? Porque a Sim, gente estava conversando nesse último ao vivo que eu fiz até com o Giovanni que está aqui, sobre isso, né? A gente quer ter os atletas de alto rendimento, mas a gente não criou condições hoje sistêmicas, né? Condições de, sim, ó, para quem realmente tem o talento, para quem realmente quer desenvolver, porque não é só talento, é dedicação, a gente é sabe dedicação. realmente dar a mão nesse caminho, porque o que ele falou, e eu fiquei bem assim, movida, emocionada até com pensar isso, que a gente quer o atleta de alto rendimento, mas não dá condições, por exemplo, dele estudar também, porque a gente não sabe se ele vai conseguir ser ou não, é uma aposta, né? Sim, Que sim, chega quase lá, mas não chega lá, né? Vamos dizer assim. Claro, todas as conquistas são válidas e comemoradas, mas tem gente que se dedica, se dedica, se dedica, e às vezes com 25, 20, sei lá, 30 anos, aposenta e ficou sem nada. E ficou sim. sem estudar, e ficou sem nenhum tipo de auxílio, e até pior, de reconhecimento, né? Isso existe mesmo, isso que ele nos contou, né? Sim, existe atletas, como eu disse, é, mais velhos até, né, que até conseguem chegar numa certa idade. Às vezes está correndo bem, depende do esporte, mas aí chega uma hora que tem que estudar, senão a nossa carreira é curta. Vamos dizer assim, eu tenho 21 anos, Uhum. vamos colocar que eu tenho mais 12 anos, 11 anos de Sim, carreira, claro, se cuidar, enfim. Mas assim, e o que eu vou fazer depois disso, né? claro. Tem essa pergunta que eu fico dentro de mim. Claro, hoje eu não estudo. Eu não estudo. Eu Uhum. pretendo começar a faculdade o ano que vem. Sim. Assim, A mas gente é fala assim, importante ter esse diploma, essa formação, né? claro, pro depois. Claro, Claro, você pode para o estudar em qualquer depois. momento da tua vida, né? Mas Sim, a gente fala muito, a gente falou sobre o sistema americano, por exemplo, que lá tem esse negócio da faculdade, você deve, né, ter sim, ouvido já, como é as pessoas integrado, né? querem entrar para a faculdade e ser atleta a partir da faculdade, né? E aqui a gente não tem isso, não existe essa valorização. Sim. Aqui é um pouco diferente, né? Alguns
atletas que são universitários competem até questão de bolsa, é, coisas do tipo, mas não é assim de alto nível, né? Vamos Sim. pensar assim. É muito Lá já difícil não, hoje né? Lá já isso. eles são de alto nível, obrigatoriamente passam pela universidade, né? Sim, até os atletas que hoje são campeões mundiais dos 100 metros, eles já têm uma formação, né? Então é Uhum, uma coisa bem diferente. Aqui no Brasil, a gente, mais ou menos, né? A gente uhum. faz a nossa carreira, depois a gente estuda. Alguns atletas, até que moram comigo, conseguem conciliar essa questão de treino, competições, estudos, né? Uhum. E vão tocando, mas é E mais vão uma tocando busca assim. individual, né? No caso, você tem a Val, eu acho que até ela entrou aqui, Ela tá aí. sua mãe, mas você tem essa estrutura familiar, né? Não é algo Sim, e teve um bom treinador, enfim, teve parceiros aí que te deram uma sim. mão. Eu tive pessoas iluminadas, né? Eu só, graças a Deus, até hoje, só tive pessoas boas que sempre me incentivaram, sempre me colocaram para cima, às vezes quando eu tive alguma lesão, algumas lesões sérias até. E minha família, toda a minha família, você viu em casa, a minha Sim, família maravilhoso. é muito unida e eles sempre me apoiam. Às vezes, quando eu perco uma corrida que eu poderia ter ganhado, às vezes, quando Sim. eu queimo uma largada, eles sempre estão ali. Até tem um caso que uma vez eu fiz uma corrida em Campinas e foi Hum, na Páscoa. E eu falei, nossa, eu vou ficar Páscoa longe da família. Assim, a minha família toda foi para essa competição, sabe? uhum, Então ali foi um momento marcante da minha carreira, porque assim, minha família, eu vi que minha família estava do meu lado sim. e uma data tão tradicional, né? Sim, imagina na Páscoa. E aqui tem Sim, bastante gente te mandando beijo, dizendo que é teu fã. Acho que deve ter mesmo, até porque a gente está no teu Instagram e isso é ótimo. E o sim. Guilherme está falando para você falar da Marinha, que era a minha próxima pergunta. Qual é o vínculo com a Marinha do Brasil? Como é que é essa história? Então, eu comecei em 2017, eu fiz algumas competições boas, eu ainda era juvenil e fui medalhista no Troféu Brasil, que é a principal competição da América Latina. Eu ainda era novo e consegui uma medalha. E assim, aí já tinha ido a Pan-Americano, Mundiais, Uhum. assim. O E Pan-Americano depois fui você para o foi, né? Sul-Americano. Como que foi o Pan-Americano mesmo? Só te interrompendo antes da O, Marinha. o ano É, foi você em foi. 2017. Ah, 2017. Foi o Pan-Americano Juvenil, né? Com o Sub-20. sim. Aí eu tive alguns resultados expressivos nesse ano e a Marinha me fez o convite se eu aceitaria ser um atleta militar, um atleta da ProLim, que a gente chama, né? O Programa Olímpico. Tá. E eu aceitei e estou até hoje, eu sou sargento da Marinha, terceiro sargento da Marinha. Sou militar também atleta, né? A minha função lá é ser atleta Tá. A e gente eu não consigo. conhece muito, né? Por isso que eu tô perguntando. Sim, sim. A gente, às vezes, pouca gente sabe, né, que eu sou militar. Uhum. Às vezes, você não vai no meu perfil, vê alguma foto, alguma coisa, as pessoas não entendem, mas eu sou militar E é uma e honra, né? Imagino. é uma honra. Eu sempre, pô, sempre achei muito legal as Forças Armadas e tive a Uhum. honra de entrar para a Marinha do Brasil. Que bom. Então, essa é a história. E como é que é lá? Você treina lá? Não. Como é que é? Então, eu treino aqui em Santo André. Tá. Às vezes eu vou para lá, para o Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro, quartel, e de vez em quando tem umas competições. Eu corro com o Brasão da Marinha, né, que é o SESI Marinha, enfim. E de vez em quando eu vou para lá, aí tem treino lá, fico um tempo lá, mas pô, é bem legal, é bem legal. E a minha última pergunta que eu separei aqui e até se o pessoal quiser mandar alguma coisa antes de eu sair, eu pergunto aqui para Felipe. Se você tem a exata noção do que você significar representatividade para tantos meninos, né?
porque ser um atleta, estar na Marinha, vir de uma família humilde, ser negro, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque isso é muito representativo, né? Isso é muito inspirador, isso mexe muito com famílias, com jovens, enfim, meninas e meninos, né? E às vezes a gente não tem essa exata noção de como a nossa função social de inspirar, de, enfim, abrir caminhos, as pessoas se enxergarem em você. Eu acho isso muito potente, assim, sabe? Muito Sim. forte mesmo. E aí eu queria saber se você tem essa noção, se você tem alguma história, assim, alguma coisa que te marcou nessa jornada, assim, de inspirar outros. Sim, até os atletas que estão começando sempre vêm me perguntar, pô, Felipe, como que funciona? Como que você chegou até aí e tal. Às vezes as pessoas me veem nesse estágio e não sabem quanto foi difícil, quanto que eu treinei, enfim. Eu sempre tento colocar os atletas mais novos, acreditar que é possível, sabe? Hoje a gente não vive a melhor situação no Brasil, mas assim, o brasileiro é um povo muito. A gente batalha muito. Alô? Oi, eu, Oi, tá ouvindo? eu tô te ouvindo, não sei se você Ah, voltou. Voltou. voltou, eu tô te ouvindo. Voltou. Então a gente. Onde eu parei? Ah, dos meninos, né? Uhum. Então eu sempre coloco isso no coração desses meninos, sabe? Que se você gosta, acredita. Sim. Acredita, treina, foco, que dá certo. Até os meninos que moram comigo, eu sempre tento dar ótimos conselhos também. E teve um caso, aqui no SES a gente tem a pedagogia do exemplo, né? Que a gente leva esse exemplo, a nossa trajetória para as crianças mais novas, né? As crianças do ensino fundamental um, fundamental 2. E às vezes a gente tem. é, as- ah, Antes a gente almoçava com essas crianças, né? Lá em Piracicaba. Ah, Uma é? Que vez, legal. um menininho, um garotinho, Matheus, o nome dele, lembro até hoje, que eu estava indo para uma competição super importante e esse menino falou assim para mim, e isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele Hum. falou: Felipe, você é tudo para mim. Ah, Você ganhando ou perdendo, você vai ser sempre o meu herói. Isso ah, marcou, coisa isso mais marcou. linda. Isso até hoje eu falo, quase choro, porque Uhum, foi a criança é pura, né? É pura, uhum. não tem um sentimento. E quando ele falou para mim, eu falei, nossa, aí que eu entendi que eu hoje eu sou um espelho, né? Eu Sim. sou um espelho para essas crianças, até questão da minha conduta. Uhum. Então hoje eu Isso tudo é um fardo que a gente carrega, né? Assim, eu sim, falo, a gente que é pessoa pública, você é um atleta, então a gente precisa realmente ter a exata noção do que a gente causa nos outros, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. E que bonita essa história. sim. Então foi uma história, dentre outras, né? Uhum. Os meninos vêm, às vezes eu levo alguma medalha, assim, de alguma competição. Nossa, que legal! Eles querem abraçar, querem tirar foto da medalha, quer que eu Uhum. conte como que foi a competição, como que foi a corrida. Que Isso é legal. uma coisa muito marcante, né? E eu levo Ah, para toda a vida. e eu queria só, antes de eu me despedir de você, que você contasse como é que está a tua expectativa aí para o futuro, as Olimpíadas, enfim. E dizer que a gente daqui já está torcendo muito, que você é um brasileiro exemplar, um brasileiro inspirador, mas também um americanense, que é da onde a gente fala, então a gente fica muito feliz, muito orgulhosos de ter alguém como a história como a tua, de ter uma família como a tua morando na nossa cidade, que é realmente uma família incrível. E, enfim, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto um pouco de dar um pulo lá. Mas eu acho tão importante, eu estou te dizendo isso porque eu acho importante que as pessoas saibam que da onde você veio,
qual pequena chance, né? Uma competição escolar, um centro cívico, não é toda cidade que tem, por mais Sim, que esteja, né? Não é toda cidade que tem alguma estrutura voltada para o esporte. Então, tudo isso que é o início dessa tua trajetória, ela é muito importante, muito impactante, e eu fico feliz que ela é americanense, assim, fico orgulhosa, sim. né? Porque, enfim, porque é algo que a gente quer, inclusive, conversar no sentido de retomar, de mostrar a importância do esporte, né? Sim, até esse projeto que hoje, infelizmente, não existe mais, né? O GEM. Se Uhum, pudesse voltar, né? Com esse projeto que revelou tantos atletas de nível até olímpico, né? sim. Então, e hoje não existe mais. Mas o meu sonho, né, é participar de uma Olimpíada, conquistar uma medalha olímpica, né? E trazer essa medalha para o Brasil, para a Americana, para minha família. E mostrar que é possível. Essa emoção, né? Ah, é 3 dias de festa em casa. Nossa, nem fale. Até eu aqui, só de imaginar, já fiquei aqui, assim, arrepiada de... Sim. E saber que é uma chance real, né? Isso, é uma chance real. Eu estou trabalhando. Uhum. Eu sei que é difícil, mas assim, a gente tem todo o suporte para chegar. Eu mesmo estou muito focado, determinado o que eu quero. E assim, Uhum. eu acho que é possível. É possível. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para Tóquio no ano que vem. Que bom. A gente já está daqui torcendo, acompanhando, vou sempre acompanhar de perto. E eu queria te agradecer mesmo por esse bate-papo. A ideia realmente é mostrar a trajetória de alguém que, para mim, assim, já venceu na vida, é um atleta, enfim, está dando aí os grandes passos para uma Olimpíada. Isso é inspirador. Você, com 21 anos, inspira uma geração que chega atrás de você, Sim, né? E tudo isso com essa oportunidade de ter tido contato com o esporte, de ter tido uma porta de entrada, por mais difícil que seja, é uma porta de entrada, né, que a gente tem. E aí você agarrou e fez disso o melhor, e tem feito disso o melhor, né? sim. É, eu que agradeço essa oportunidade, esse momento, esse bate-papo com você. E a porta de casa está aberta quando você quiser. A família adora você. E é isso. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo, que deram a força, que falaram palavras bem legais aí. Mas é isso. Queria agradecer você também por esse Um momento. beijo de Foi novo para legal. você e para a tia Ilma. Beijão nas duas. E fica com Deus. Espero que você realmente Amém. continue nessa trajetória brilhante que você já está demonstrando. E mais uma vez, não se esqueça que você muito nos orgulha, enquanto brasileiro e enquanto americanense também. Obrigado. Obrigado. Ficar com Deus. E obrigado por esse momento. Que é isso. Um abraço aí para você, hein? Você está em Santo André, Oh, né? isso, em Santo André. Ah, que bom. Um abraço aí, bons treinos aí. Obrigado. Até Tchau. toque. Tchau. Tchau.